Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do FamaCast, o seu podcast da Faculdade Amadeus. Você que nunca acompanhou, está conhecendo pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva aí no FamaCast da Faculdade Amadeus. A Faculdade Amadeus é uma faculdade que vem reforçando a formação humanizada, prestando realmente um serviço à educação sergipana, um pensamento crítico e compromisso com a saúde mental e com a sociedade contemporânea. Então, a gente está trazendo sempre aqui especialistas, pessoas que entendem dos temas que nós trazemos e, claro, falando muito bem, representando todo o conteúdo, todo o trabalho da Fama Faculdade Amadeus. Bom, nós temos também, no nosso FamaCast, tem um momento especial, é um link do NEF, que é o Núcleo de Estágio e Emprego da Fama. Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, que informa, sempre no final do episódio, a gente deixa uma pergunta exclusiva para você, aluno da Faculdade de Amadeus. Portanto, depois do episódio, você vai lá no link, vai lá no Instagram do NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da Fama, e você vai ouvir o conteúdo exclusivo para você, aluno da Fama. Bom, eu quero relembrar vocês, e mais uma vez alertar, que a rematrícula antecipada aberta, com um desconto exclusivo para quem quer garantir sua vaga em 2026, já está pronto. Você já pode, entendeu, acessar a rematrícula antecipada aberta para você. Vai lá nos nas nossas redes sociais, ou você liga para lá, 2105-2050, e você vai ser bem informado e já fazer sua rematrícula. Bom, agora o nosso convidado de hoje é o Dr. Salomão Santana. Ele é graduado em Psicologia e Filosofia, é mestre e doutor em Filosofia, é especialista em Psicologia, Psicanálise Clínica, em Teoria de Esquema, pesquisador e docente, com forte atuação nas discussões sobre subjetividade, sofrimento humano e sociedade contemporânea. Então, quero dar as boas-vindas e agradecer ao professor Dr. Salomão, que está aqui com a gente. Professor, uma alegria muito grande recebê-lo. Boa tarde, a alegria é toda minha. Professor, vamos logo começar as perguntas, mas já de início, antes da gente começar a interrogá-lo, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma pequena apresentação. Eu já falei do seu currículo. Mas como é que o senhor inseriu-se, assim, digamos assim, na psicologia, para de repente se tornar um mestre, um doutor no assunto? Boa tarde novamente aos ouvintes, Oswaldo. A psicologia, ela sempre foi um tema e um assunto, uma disciplina que sempre me interrogou. Eu nasci nos anos 70, minha juventude, minha adolescência foi nos anos 80 e minha fase adulta começou nos anos 90. Então, nos anos 80, não se tinha internet, né? Não se tinha computador. Então, a gente recorria à biblioteca. E eu gostava muito de gibi. Essa história eu conto muito aos meus alunos, eles ficam estarrecidos. Então, eu comecei pela filosofia e pela psicologia nos gibis. Eu li os gibis da Marvel, né, e da DC, Batman, Homem-Aranha, Hulk. E, na época, essa edição ela era muito recheada de conteúdo, muito recheada de pensadores, de filósofos. Então, o redator dessas revistas, ele tinha um recheio muito intelectualizado. Então, eu via o Homem-Aranha falar do Nietzsche, e eu dizia, quem é esse cara? Né? Na época, não entendia muito bem, chamava Nietzsche, né? E eu procurava na biblioteca. Eu via o Batman falar de Freud, eu digo, quem é esse cara? Freud, né? Não sabia nem pronunciar o nome. Né? Aí eu procurava na biblioteca. Então, as revistas em quadrinhos, os gibis, me moveram no questionamento a procurar na biblioteca esses pensadores que lá transitavam. Então, minha trajetória na filosofia e na psicologia começaram por aí. A outra coisa, primeiro eu comecei com a filosofia, que é outro ramo do conhecimento que também dialoga com o comportamento humano, né? A mãe de todas as ciências. E logo em seguida eu enveredei para a psicanálise e depois a psicologia. É uma trajetória um pouco atípica essa, né? Agora, o senhor está já há um bom tempo coordenando o curso de Psicologia da Fama. Como é que o senhor está vendo a evolução? Porque o que eu ouço de comentários, não só lá, pessoalmente, ouvindo os alunos, mas publicamente, eu sou um jornalista e sempre contato com a população, com a sociedade. O curso de Psicologia da Fama é realmente esse curso que vem balançando, como diz o outro? Uhum.
Boa pergunta. Veja, o curso de Psicologia da Fama é um curso que está crescendo exponencialmente. O número de alunos e de procura é muito grande. E é um curso novo, né? A Fama, a Faculdade Amadeus, ela tem 20 anos, né? E o curso de Psicologia, ele tem apenas 4 anos, né? 5 anos. Então, é um curso novo inserido dentro dessa faculdade que já tem 20 anos na tradição educacional do Estado de Sergipe, no ensino superior. Mas é um curso que vem crescendo muito grande, um crescimento, uma procura muito maior. Isso por 2 diferenciais. Nós temos um currículo muito enxuto, um currículo que é vinculado muito mais à questão da praxis, né? No sentido grego da palavra, praxis, teoria e prática caminham juntas. E, ao mesmo tempo, nós temos professores que são de mestres para cima, né? São professores que também produzem metodologias ativas em sala de aula, onde o aluno ele é protagonista. Então, esse é o grande diferencial, o currículo e nossa grade de professores e metodologia. Bom, professor, então vamos entrar na nossa pleiade de perguntas. Professor Salomão, como é que o senhor enxerga o cenário atual da psicologia na contemporaneidade, com razão e emoção que se chocam ou se complementam hoje? É interessante esse tema, porque é um tema que me instiga desde a minha primeira graduação, né? Então, na primeira graduação, eu fiz a minha monografia, depois eu fiz o mestrado e o doutorado, e na segunda graduação também eu pesquisei esse tema. Razão e emoção sempre foi um tema que me instigava. Até porque o solo sobre o qual se germina, né, o solo sobre o qual vai brotar todos os nossos problemas eminentemente humanos, eles são de cunho emocional. Apesar da gente achar, né, como se vangloriava até os anos 80, né, 70, 80, que nós somos o coroamento da existência por sermos racionais. Então, nós somos a melhor espécie que aqui habita na Terra, porque somos racionais, e os outros animais, como não possuem a razão, são inferiores a gente. Só que depois nós percebemos, né, através de várias pesquisas, vários estudos, também na filosofia, contribuindo para a psicologia, né, como é um mantra, né, a filosofia é a mãe de todas as ciências, nós começamos a perceber que é justamente a racionalidade que nos torna mais frágeis. Então, na verdade, nós somos racionais, mas agimos de acordo com nossas emoções. Então, nós supervalorizamos a razão e negligenciamos a emoção. Então, nós criamos templo da racionalidade, né? A faculdade, as escolas, pós-graduação, mestrado, doutorado, laboratório, mas nós não criamos templo da emoção. Então, a gramática das emoções foi ignorada, fazendo dessa forma com que hoje a contemporaneidade entrasse no mal-estar. Que mal-estar é esse? Hoje nós temos depressão, nós temos o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, nós temos várias outras comorbidades, síndrome de Burnout, transtorno de personalidade, tudo isso fruto de uma emoção que não foi levada em consideração ao longo da odisseia do pensamento ocidental. Professor, vivemos em um contexto de ansiedade, como o senhor vem falando, crescente, excesso de estímulos e hiperconexão. Como isso tem afetado o funcionamento emocional das pessoas? Vamos lá. O que é ansiedade? A ansiedade é uma antecipação de algo que ainda não ocorreu, né? Então, a ansiedade ela é natural da nossa espécie. Algumas espécies, alguns mamíferos também possuem ansiedade, né? Eu vou dar o exemplo do Skinner, né? O pai do behaviorismo. Skinner, Pavlov, com aquele velho experimento de Pavlov. Ele tocava o sino e apresentava uma carne ao cão. O cachorro ia e comia. Ele botava o sino, apresentava a carne, o cão ia e comia. Depois ele dava o sino, apresentava o sino, o som do sino, e não dava mais a carne. O que o cachorro fazia? Salivava. Isso é um sinal gritante de ansiedade. Então, nossos hábitos, eles também passam a ser adquiridos por aqueles animais domésticos, né? O cachorro, o gato. Então, a ansiedade é uma característica humana, demasiado humana, mas alguns animais que também convivem conosco, né, nos nossos lares, ele passa a adquirir também um pouco da ansiedade. Então, a ansiedade ela se torna um problema quando ela se torna generalizada. Então, nós temos o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E lembrando que em 2019 até agora 2024, o Brasil ainda lidera o ranking do maior país com transtorno de ansiedade generalizada do planeta. Nós ganhamos para países que têm conflitos políticos, né? Como a África do Sul, como o continente africano no modo geral, a Síria, entre outros países que estão em conflito, na Ucrânia. Então, nós temos um nível de ansiedade que extrapola aquilo que é aceitável ou observável em outros países. Então, a ansiedade ela passa a ser a porta de entrada de outros transtornos. Começa por aí, né? É ansioso, se ele não cuida, se ele não busca, digamos, treinamento, se preparar para sair desse ambiente, ele vai piorando.
Exatamente. Vai passando para outra. A ansiedade, ela começa com leves sinais no corpo. Porque quando a mente se cala, o corpo fala. Né? Nós chamamos de somatização. Então, ela começa com leves sinais no corpo. Uma certa coceira, um certo nervosismo. Agora, eu estou falando com você, inicialmente, apesar de ter 23 anos no magistério, mas como é uma situação atípica, eu não dou entrevista toda hora, então a mão fica suada, eu fico tremendo um pouquinho, mas logo depois isso tende a se acalmar. Quando isso não se acalma, a tendência é evoluir, aí nós estamos diante de um problema que deve ser observado. Então, a ansiedade ela passa a ser a porta de entrada de outros transtornos porque a gente ignora aquilo que eu falei lá no início. Na Odisseia do Pensamento Ocidental, a gente ignorou a emoção e deu muita vazão à racionalidade, criando templos para a racionalidade e negligenciando a emoção. Então, isso faz com que a gente se torne frágeis. Um dos animais mais frágeis da Terra, né? Dos animais que aqui habitam, somos nós, justamente por isso. Professor, como dentro da psicanálise, da teoria do esquema, quais padrões emocionais o senhor percebe que mais têm aparecido nos pacientes atualmente? Boa pergunta. Veja, atualmente, os padrões emocionais que têm aparecido são aqueles padrões que envolvem o afeto. Eu posso dizer que 90% dos grandes problemas que têm chegado até a gente da área psi envolve afeto, a aceitação, a carência. Né? E como Freud já dizia lá no início do século XX, né, que a célula-mãe para toda a saúde mental tem que começar pela família. Freud já falou isso em 1889, quando ele inaugurou o livro 1899, né, na virada do século, ele inaugurou o livro chamado Interpretação dos Sonhos. Né? E ele foi taxado como uma espécie de paladino da moral, né, um reacionário. Mas, na verdade, o que Freud está mostrando é que o primeiro grupo de constelação emocional que nós somos levados a inserir, a ser inserido, é a família. Então, nós temos ali os arquétipos do pai e da mãe. Né? O pai, em tese, né, com novos agenciamentos familiares, mas o pai, em geral, é aquele que impõe, interdita, é aquele que representa a lei. A mãe é aquela que acolhe, é aquela que promove e produz o acolhimento, o afeto. Claro que isso eu estou falando no sentido de uma padronização. Claro que os novos agenciamentos das sociedades atuais, isso muda um pouco. Mas quando a criança que está em crescimento, ela não tem essa representatividade no pai e nem na mãe, isso começa a ter alguma fragilidade que vai ser as rachaduras emocionais. Então, eu posso dizer que o que nós mais encontramos nas clínicas e também na sala de aula, né? Não só a sala de aula de faculdade, mas também no ensino médio, no ensino fundamental. Fundamental nem tanto, mas no ensino médio, que é já ali, né, entrando para a faculdade, para a universidade, são as questões relacionadas ao afeto. Nós queremos ser aceitos, nós queremos pertencer a um grupo. E quando isso, de alguma forma, produz uma rachadura, isso quebra, aí começa aquilo que nós vamos chamar aqui de uma atenção psi. Nós precisamos ter uma atenção mais para esse lado, porque é a partir daí, como eu falei, que vai gerar ansiedade, porque eu não fui aceito, porque eu não pertenço àquele grupo que eu tanto almejei, e a ansiedade vai ser a porta de entrada para todas as outras problemáticas sintomatológicas. Professor, como a psicologia clínica pode ajudar indivíduos a encontrar equilíbrio entre a racionalidade necessária e as emoções intensificadas pela vida moderna? Muito boa pergunta. Aí aqui eu vou citar um filósofo, vou explorar um pouco ele, um filósofo que eu tenho dialogado bastante, tem conversado bastante comigo, né, nas minhas reflexões, e foi meu objeto de estudo durante toda a minha carreira acadêmica, que é o Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um filósofo que escreveu, né, de língua alemã, na verdade nasceu na Suíça, mas a língua em que ele se expressava filosoficamente era o alemão. O Nietzsche antecipou muito a psicanálise, antecipou muito a psicologia. Né? E o Nietzsche, ele dizia o seguinte, que a química das emoções, elas devem estar atrelada ao cuidado que nós temos com o corpo físico, deve ser na mesma proporção com o cuidado que nós temos com a psique. O problema é que nessa vida, né, nessa dinâmica atual, em que nós estamos mergulhados em nos preocupar com o tempo passa a ser o nosso inimigo e não o nosso aliado. Né? A partir daí, nós começamos a nos preocupar mais com o corpo físico e menos com o corpo psíquico. É muito comum a gente ver na clínica e também na sala de aula de psicologia o aluno que
tem na sua agenda fazer exame de sangue, fezes e urina, o aluno que tem na sua agenda visitar tal ginecologista, tal oncologista, mas quando se fala em visitar um psiquiatra, um psicólogo, ele faz cara feia, ele negligencia, é como se aquele dinheiro que ele reservasse para a sua saúde psíquica, ele fosse mal empregado. Então, o grande desafio hoje na sociedade, apesar de nós estarmos hoje mergulhados em informações pela inteligência artificial, o celular, o IA, né? O ChatGPT. Então, o grande dilema hoje que nós encontramos é também convencer a esses adolescentes, né? Eu falo adolescente porque já irão se tornar adultos. Sim. É convencer esses adolescentes, essa geração Z e X, que a importância que devemos dar ao corpo físico deve ser na mesma proporção que nós damos ao corpo psíquico. Não adianta ter um corpo saudável e a mente extremamente fragmentada. Então, é importante, foi importante a sua pergunta, eu dou até um alerta aqui para isso. Vamos nos preocupar na mesma proporção com o nosso corpo psíquico, com o que nós estamos fazendo com o nosso corpo físico. Eu não estou dizendo aqui que devemos ignorar o corpo físico, muito pelo contrário, devemos sim cuidar da nossa casa, né, biológica, fisiológica, mas também devemos nos preocupar com o habitante dessa casa, que é a nossa psique. Muito bem. Antes da gente ir para a próxima pergunta, estamos conversando aqui com o professor Dr. Salomão Santana, ele é coordenador do curso de Psicologia da FAMA, Faculdade Amadeus. E eu quero lembrar, você que é aluno da FAMA, depois do episódio, você vai lá no link do NEF, Núcleo de Estágio e Emprego da FAMA, e tem lá um conteúdo exclusivo. A gente, no final, grava sempre uma pergunta exclusiva com resposta para você que é aluno da FAMA. Então, não esqueça de, depois do episódio, você vai lá no NEF para poder saber que conteúdo é esse que o professor Dr. Salomão vai deixar. Mas, continuando, professor, muitos estudantes têm dificuldades em lidar com as próprias emoções, enquanto se preparam para cuidar das emoções dos outros. Uhum. A gente sempre pensa, esse cara vai ser psicólogo. Como o aluno de psicologia deve se preparar internamente, já que depois ele vai se tornar um psicólogo? Existe alguns projetos no Senado que já faz algum tempo que vem tramitando, mas não vem tendo quórum, né? Um dos projetos é a obrigatoriedade de, ao se formar o discente de psicologia, ele apresentar uma carga horária de experiência clínica. O que eu quero dizer com isso? O estudante de psicologia, ao se formar, antes de começar a exercer a profissão de psicólogo, ele apresentar ao conselho que ele passou pelo DIVAM. Existe um projeto que já está tramitando no Senado há algum tempo sobre isso, mas infelizmente ainda nós não temos. Mas esse é o problema do Brasil. O outro projeto também é que, ao terminar o curso de psicologia, né, o aluno ele deve também fazer um exame semelhante àquele da ordem, da OAB. Inclusive, esse projeto na medicina foi aprovado recentemente, né? Então, existe também um projeto na psique, na psicologia. Certo. O aluno de psicologia, ao se formar, ele deve não só apresentar uma carga horária no divã, né, da sua experiência como paciente, mas também ele deve fazer um exame, vou dizer aqui, plagiando a OAB, né, um exame da ordem em psicologia. Então, esses dois projetos, pelo menos eu e alguns colegas, nós vemos com bons olhos, porque isso força o aluno, né, ele cuidar primeiro de si, para depois começar a cuidar do outro. Porque é importante que a gente perceba que os psicólogos que ali estão cuidando das dores do outro, ele também possui suas dores. Mas essas dores, elas são o quê? Acolhidas por outro profissional. E quando essas dores não são acolhidas por outro profissional, nós temos aí o que Freud vai chamar de psicologia selvagem. Como é que eu posso cuidar do outro se eu não cuido de mim? Passa a ser um contrassenso, né? Dá a impressão disso, um contrassenso. Mas a próxima pergunta é: quais as competências emocionais e humanas o estudante precisa desenvolver para atuar de forma ética e efetiva no mercado atual? A primeira competência emocional, ela vai soar como um mantra. Todo mundo sabe falar, mas poucas pessoas a colocam em exercício. Empatia. Se você perguntar a qualquer aluno, né, do ensino fundamental, médio e superior, o que é empatia, eles vão falar sem pensar. Empatia é pôr-se no lugar do outro. Mas, assim, virou quase que um dilema de papagaio, né? Todo mundo repete como mantra, mas poucas pessoas conseguem, de fato, colocar-se no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro é tentar entender o que eu faria se estivesse nesse lugar.
né? Essa é a primeira competência. A segunda competência é a ausência de preconceito, né? É validação emocional. Por quê? Validação emocional, estou associando a ausência de preconceito. Quando a criança, lembre que uma das suas perguntas foi qual é a primeira emoção que leva as pessoas a povoar o espaço clínico, nós chamamos de set analítico, né? E eu disse que era o afeto. Quando a criança ela procura o pai, né, para que o pai a escute, e o pai disse, daqui a pouco eu estou assistindo um jogo. Quando a criança procura o pai ou a mãe para que a criança compartilhe com esse adulto aquilo que ela vivenciou na escola, a mãe ou o pai diz, não, que agora está tendo conversa de adulta. Isso nós chamamos de validação emocional, né? Isso nós chamamos do sentimento que vai estar na base daquilo que, se não for validado, vai se tornar uma das portas de entrada, repito, para aquilo que vai se tornar um transtorno e mais tarde coisas piores, né? Então, transtorno de personalidade, transtorno de humor. Então, nós temos aí duas competências, né? Validação emocional, é saber escutar com paciência, que talvez seja um dos maiores desafios para o estudante de psicologia, para nós psicólogos, né? Sobretudo o psicólogo em formação, num ambiente em que existe o império da tecnologia, das coisas digitais, né? As pessoas estão falando com as outras olhando o celular. As pessoas estão conversando umas com as outras, mas não olhando tete a tete no olho, está olhando a tela de um celular. Então, a impressão que nós temos, e isso é fato, né, é que não existe uma validação emocional. As pessoas estão prestando atenção em outra coisa e não naquilo que de fato importa. E muitas vezes, quando você pergunta e questiona o que foi dito, a pessoa que está ali do seu lado, aparentemente escutando, ela não sabe o que foi dito, ou ela passa para um outro assunto, ou ela questiona aquilo que já estava esperando para que você, ao calar, né, ao terminar a sua fala, ela pudesse falar uma outra coisa que não tivesse nada a ver. Então, a validação emocional e a empatia. Eu diria que são os dois eixos principais, né? Aí você tem uma outra questão, né, que também entraria nessa seara, e seria um tripé. Eu diria também que é uma questão do pathos, né? Em grego, pathos quer dizer paixão, pathos quer dizer cuidado, pathos também está associado a acolher. A etimologia da palavra pathos não está muito distante da palavra acolher, mas se aproxima. Porque acolher, em nossa língua portuguesa, etimologicamente significa receber com cuidado. Eu vou acolher alguém em minha casa quando eu recebo com cuidado, né? Eu sei receber essa pessoa. Ela vai sentar na mesa, ela vai sentar à mesa, eu vou botar o que eu tenho de melhor para que ela deguste, para que a gente compartilhe. Ela vai ouvir o que existe de melhor, ela vai ter minha total atenção. Então, acolher é receber com cuidado. Acolher não é só estar presente. Então, eu poderia resumir em um tripé. Seria empatia, validação emocional e acolhimento, que é o pathos. O psicólogo e, sobretudo, o estudante de psicologia que está em formação, ele não ter esse tripé, ele com certeza ele vai claudicar, ele vai tropeçar, ele não será um bom profissional. Professor, o que mudou na forma como as pessoas entendem seus sentimentos e suas relações nos últimos anos? Quais desafios isso traz para o psicólogo clínico? Vivemos numa era onde tudo é interpretado, e aí eu vou me deter um pouco nessa pergunta. Pois é. Tem um livro muito interessante chamado Humanidade, Robert Bergson. Humanidade, o subtítulo é Uma História Otimista do Homem. Humanidade, uma história otimista do homem. Muito interessante esse livro. Ele traz uma nova perspectiva, né? Nós vivemos hoje em uma era, né, respondendo sua pergunta diretamente, e que é uma era que nós interpretamos a sociedade de maneira hobbesiana. O que é interpretar a sociedade de maneira hobbesiana? Vem de Hobbes, né? Thomas Hobbes, aquele contratualista que diz que o homem é o lobo do próprio homem, o homem é mau por natureza, né? Então, essa visão, essa interpretação hobbesiana da existência, ela começou com o seu pai, Hobbes, Thomas Hobbes, e se perpetua até o dia atual. Inclusive, as religiões também acreditam nisso, né? O homem é mau, mas a natureza humana não é tão mau assim, porque o homem veio da imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é bom, o homem também é bom em sua natureza, mas o homem é mau na sua convivência com os outros. Então, a visão hobbesiana, ela criou uma escola.
essa escola robesiana de que nós estamos em volta, mergulhados em uma sociedade de maldade. Devemos ter cuidado uns com os outros. E esse livro, ele traz uma nova perspectiva. Segundo esse livro, né, a tradição robesiana da existência, ela acredita que o conceito de civilização, ele é apenas um verniz, uma fina camada de verniz, onde os fatores sociais que sustentam a sociedade, se eles forem ameaçados, esse verniz ele é descascado. Nós descemos um degrau da civilização. Exemplo, muito se falou durante a guerra da Segunda Guerra Mundial, quando as bombas estavam sendo estouradas lá na Inglaterra, na França, os alemães achavam que ao explodir essas bombas, né, eles iriam, e no ambiente civil, não era no ambiente militar, né? Os nazistas acreditavam que explodindo as bombas no ambiente civil, em hospitais, né, não ambiente militar, iria desestruturar a sociedade humana. Porque ele acreditava nessa teoria robesiana, né? O homem é mau, então, se o conceito de civilização é um fino verniz, quando a sociedade ela quebrou a sua estrutura, nós iremos despertar o que nós temos de mais selvagem. Nós descemos um degrau da civilização. Mas foi justamente o contrário. Os livros e a reportagem, os repórteres mostram que quando as bombas elas foram deflagradas no ambiente civil da Inglaterra, as pessoas no dia seguinte continuavam limpando suas casas, continuavam indo para os cafés. Inclusive o humor inglês continuava, né? Registrado uma loja de café que dizia bem assim, a loja toda destruída, o dono da loja botou bem assim, estamos mais abertos do que nunca. Então, veja, o furacão Catherine, né, nos Estados Unidos, Seattle, aqui no Brasil nós tivemos ali no Rio Grande do Sul, nós mostramos justamente o contrário. Quando nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento de conflito, quando os valores sociais, aquilo que sustenta a sociedade, as leis, os costumes, eles são destruídos, é justamente nesse ponto que o melhor do humano é expressado. Ou seja, nós não descemos um degrau da civilização, nós aumentamos um degrau da civilização. Então, a ideia robesiana de que nós somos mal por natureza, ela cai por terra. Nós somos bons. E no momento em que a gente se vê em crise, no momento em que a gente se vê em um momento de desamparo social, sem a presença do Estado, é no momento que as pessoas mais se ajudam. Eu acho que alguns ouvintes aqui que são ali dos anos 80 vai lembrar um evento que aconteceu, liderado por Michael Jackson, We Are The World, né? Que nós somos o mundo, que foi quando um grupo de cantores famosos se envolveram, inclusive no Brasil, para falar para cantar, né, e produzir um LP que pudesse ser revertido, né, na guerra contra a fome na Etiópia. Se vocês forem visitar hoje nas redes sociais, na internet, a Etiópia hoje é totalmente diferente do que era naquele momento, nos anos 80. Então, na verdade, o que nós temos hoje como desafio é acreditar no ser humano, acreditar no que nós temos de melhor. E essa é uma das funções de nós psicólogos. E essa também é uma das funções dos estudantes de psicologia. É acreditar no ser humano, perceber que o ser humano tem algo de bom, e esse bom pode ser despertado com terapia. Bom, para a gente concluir, professor Salomão, que conselho o senhor deixaria para os alunos da Fama que estão construindo sua trajetória na psicologia contemporânea? O conselho que eu dou aos estudantes é que continuem nos seus sonhos, acreditem e estão acreditando, né? Cada dia que passa, eu vejo o termômetro dos alunos da Fama. Eles me procuram para conversar, me dar um feedback. Então, continue acreditando. Continue acreditando não só em seus sonhos, mas também na instituição Fama, né? Na Faculdade Amadeus. Recentemente, nós tivemos uma Noite do Jaleco, que inclusive você participou. Estava lá. Então, continue acreditando nos seus sonhos, continue acreditando na Fama e não adie seu sonho por nada. Cada obstáculo que surge em nossos caminhos é para nos testar, para saber se esse sonho ele é verdadeiro ou ele é apenas uma ilusão. Eu costumo dizer que o segredo para o sucesso são 3D. Dedicação, desejo e disciplina. Se falta qualquer um desses 3D, se falta disciplina, mas eu tenho dedicação e desejo, se falta desejo, eu tenho dedicação e tenho disciplina, ou se falta disciplina e eu tenho os outros dois, eu não irei obter sucesso. Então, quanto mais o desafio se apresenta, mais é um teste para saber se esse sonho, ele de fato é nosso ou é uma ilusão. E tudo está no equilíbrio desses três, né? Exatamente. Professor Dr. Salomão, o professor Dr. Salomão é o coordenador do curso de Psicologia da Fama, Faculdade Amadeus. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso FamaCast.
Sei que ficou bastante esclarecedor para as pessoas. E psicologia sempre faz parte de reflexão, né? Cada entrevista que a gente faz desse tipo aqui, deixa que todos nós... Eu fico refletindo enquanto o professor falava aqui. Realmente, todos esses temas. O ser humano ele foi feito para o bem, né? Então, é ele que tem que buscar. E quando você busca cursar psicologia, você tem que pensar nisso. Tem que cuidar de mim e dos outros, né? Exatamente. A empatia, né? Eu quero agradecer também à Rádio Cultura, é a nossa parceira, o Levi, que é o nosso coordenador técnico, sempre aqui com muita dedicação. Muito obrigado ao padre Marcelo Conceição, que é o diretor dessa rádio, e toda a equipe que nos ajuda. E eu quero convidar você aí no Instagram da Fama, Instagram da Faculdade de Amadeus, é @Faculdade Amadeus, @Faculdade Amadeus. Spotify, FamaCast Aju. Lembrar também que o NEF, é o nosso núcleo de estágio e emprego da Fama, tem sempre, depois você vai lá no link do NEF, lá no Instagram, para você também saber a dica exclusiva para os alunos da Fama, que o professor Dr. Salomão vai deixar aqui para você. E último lembrete, rematrícula antecipada com desconto especial para 2026.1 já está disponível. É só você entrar em contato. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade com mais um episódio do FamaCast.